Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Marcos 7, 27 e 28. A fé nunca discute com Deus. A verdadeira fé nunca discute com Deus. A fé simplesmente crê, confia, adora. Observe como Mateus se expressa. Então veio ela e, adorando-o, disse. A fé suplica e ora. Observe como Marcos coloca: rogava-lhe. Ela clamou: Senhor, socorra-me. Depois de ter dito: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, como está em Mateus 15, 22. A verdadeira fé apela, mas não contesta. Não contesta nem mesmo a palavra mais dura procedente de Deus, como a proferida por Jesus. Se a fé contestasse, o que seria uma inverdade, não seria mais fé, pois quem contesta é a descrença. A fé nunca contesta. A fé em Deus implica concordância total com o que Ele diz e, por conseguinte, exclui a ideia da dúvida. A genuína fé crê em tudo que sai da boca de Deus, seja desanimador, seja encorajador. Nunca levanto mais um se, um no entanto, mas se atém a tu disseste, Senhor, portanto é verdade. Tu determinaste, Senhor, portanto está certo. Jamais passa disso. Observe em nosso texto que a fé concorda com tudo o que o Senhor diz. A mulher cananeia respondeu: sim, Senhor. O que Jesus quer dizer? Você pode ser comparado a um cachorrinho. É verdade, Senhor, sou mesmo. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Tem razão, Senhor, não seria adequado. Eu não aceitaria que nenhum dos teus filhos fosse privado da graça por minha causa. Ainda não chegou a sua hora, disse Jesus. Os filhos devem ser alimentados primeiro, ou seja, os filhos na hora da refeição e os cachorrinhos depois. Agora é a vez de Israel, dos filhos, os gentios, os cachorrinhos virão depois, mas não agora. Ela quase diz: sei disso, Senhor, e concordo com tudo isso. A mulher cananeia não questiona nem discute a justiça do Senhor de dispensar sua própria graça segundo sua vontade soberana. A coisa mais absurda que nós podemos ver quando alguém fala sobre a graça de Deus e sua escolha soberana é dizer: então Deus não é injusto. Essa mulher, porque ela tem fé verdadeira, jamais diria isso. Essa mulher não erra como fazem alguns, levantando suas irritadiças objeções à soberania divina. Seria uma prova dela de que o teria, como esses, pouca ou nenhuma fé, se assim o fizesse. Ela não discute o plano e a ordem estabelecidos pelo Senhor para a distribuição do pão. Deixe que primeiro se fartem os filhos. Marcos 7, 27, disse Jesus. E ela não contestou ser aquele o momento para isso. Ao contrário de muitos que não aceitam ser agora o tempo aceitável e ficam procrastinando. Enquanto essa mulher antecipou, sem precisar contestar, o dia da graça. Ela não levantou questão alguma sobre ser impróprio ou não tirar o pão da aliança dos filhos e dar aos gentios e incircuncisos. Não tinha nenhuma intenção de que Israel fosse lesado ou deixasse de receber a bênção a que tinha direito por sua causa. Como simples cachorrinho que era, não pensava nem podia aspirar o que qualquer propósito de Deus, qualquer direito da casa divina viesse a ser alterado só por sua causa. Aqueceu a todas as ordens e a vontade soberana do Senhor. Essa é a verdadeira fé que salva, a que concorda com a mente de Deus, mesmo quando possa parecer adversa a si, que crê nas declarações e revelações de Deus em sua palavra, quer pareçam agradáveis, quer terríveis, que aceita inteiramente a palavra de Deus, quer seja um bálsamo para a sua ferida, quer seja uma espada a cortar mais ainda. Contra a palavra de Deus verdadeira, ó homem, não lute, não lute. Curve-se diante dela. Não é tomando armas contra o que Deus declara, como fazem alguns, que haja a fé viva e verdadeira em Jesus Cristo, a fé que é produzida pelo Espírito Santo. Nem é assim que se obtém a paz com Deus. Em nossa submissão está a nossa segurança. Diga, sim, Senhor, e você encontrará salvação. Observe que a mulher não só concordou com tudo o que o Senhor disse, como também o adorou em tudo. Sim, diria ela,
No entanto, tu és meu Senhor. Tu me consideras um cachorrinho, mas tu és o dono. Tu és o meu Senhor. Tu me consideras indigna de receber agora as tuas benesses, mas tudo bem, porque tu és aquele que manda. Tu és o meu Senhor, e eu te adoro e reconheço a ti como tal. Tem a mesma mente de Jó. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Diz Jó 2:10. Ela está disposta a receber o que pode até não ser o melhor para ela, mas dizer: quer o Senhor me dê, quer se recuse a fazer isso, bendito seja o seu nome. Ele é o meu Senhor. Eis uma grande fé, uma fé verdadeira, uma fé que é produzida pelo Espírito Santo, que lança fora o espírito de contenda e não só concorda com a vontade do Senhor, como também o adora por meio dela. Seja como for, ó Senhor, mesmo que a verdade venha a me condenar, ainda assim tu és o Senhor. E eu confesso a tua divindade, confesso tua excelência, reconheço teus planos, direitos de realeza e me submeto inteiramente a ti. Faze para comigo segundo a tua vontade. Note bem, quando a cananeia diz sim, Senhor, ela não continua a falar para sugerir que uma alteração qualquer deva ser feita em seu benefício. Sim, Senhor, tu me classificaste entre os cães, diria no caso, e em seguida pediria: mas tu não podes colocar entre os filhos? Pelo contrário, ela não diz isso. Ela pede apenas, já que é um cachorrinho, para ser tratado então como são os cachorrinhos na casa. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, diz Marcos 7:28. Ela lembra. Ela não quer que propósito algum de Deus seja alterado, nem que ordenação alguma seja mudada, muito menos que se revogue qualquer decreto. Seja feita a tua vontade, Senhor. Ela é a minha vontade, é a essência do que diz. Ela vislumbra um lampejo de esperança onde, se não tivesse fé verdadeira, veria apenas a escuridão do desespero. Que Deus queira que nós tenhamos uma fé como a dela, e jamais entraremos em tolas controvérsias com Deus, com a sua palavra, em qualquer texto ou qualquer doutrina que seja. Chegamos agora a uma parte interessante do nosso assunto. A fé argumenta. Embora não discuta, sim, Senhor, disse ela, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O argumento dessa mulher estava correto e rigorosamente lógico em seu conjunto. Era baseado nas premissas do próprio Senhor. E você sabe que, ao se debater qualquer assunto, não há nada melhor do que pegar as declarações do interpelador e argumentar em cima delas. Ela não prossegue apresentando novas premissas, ou discutindo as apresentadas e procurando se defender, como: que é isso, Senhor? Eu não sou um cachorro, não. Em vez disso, ela concorda: sim, Senhor, eu sei que sou um cachorrinho. Aceita essa declaração de Jesus e a utiliza como um bendito argumento, de modo jamais superado neste mundo. Tomando as próprias palavras da boca do mestre, usa delas com inspirada sabedoria para prevalecer, como Jacó prevaleceu na luta com o anjo. Existe tamanha força no argumento dessa mulher que praticamente quase me desespero esta manhã para poder conseguir mostrar tudo isso a vocês. No entanto, devo observar que os tradutores causaram grande dano no texto ao optarem pela conjunção adversativa mais. No grego, ela não existe, mas sim outro termo bem diferente. Vejamos uma versão que considero mais adequada. Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não, respondeu ela, na verdade não seria bom fazer isso, pois os cachorrinhos já têm a sua parte garantida, já que comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Seria bastante impróprio dar-lhes o pão dos filhos, porque ele já tem garantido o seu próprio pão. Concordo então, Senhor, que não seria bom dar aos cachorrinhos o pão dos filhos, porque já recebem sua parte, comendo das migalhas que caem da mesa dos filhos. Isso é tudo o que eles têm direito e que poderiam querer, e é tudo o que eu desejo, Senhor. Não te peço que me dês o pão dos filhos, só te peço as migalhas que caem da mesa para os cachorrinhos. Analisemos agora a força do seu raciocínio, que se revela de várias formas. A primeira forma expõe a seguir. A mulher argumentou com Cristo da posição de alguém que acalenta uma esperança. Eu sou um cachorrinho, argumenta ela, mas Senhor, percorreste um longo caminho até aqui, até Sidom, e como estás em pessoa aqui, na fronteira do meu país, acho que não posso mais me considerar um cachorro de rua, mas sim
um cachorrinho de casa, que está debaixo da tua mesa. Marcos nos diz que ela afirma: mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Poderia ter dito de outra forma: Senhor, vês minha situação? Eu era um cão de rua, distante de ti. Agora, porém, tu vieste e pregaste dentro de nossas fronteiras, e estou tendo o privilégio de te ver e ouvir. Muitos têm sido curados, e tu estás nesta mesma casa, fazendo atos de divina graça, enquanto eu observo tudo. Embora eu seja um cachorrinho, estou debaixo da tua mesa. Deixe-me receber, Senhor, pelo menos as migalhas que caem da mesa. Compreende, querido ouvinte? Você reconhece que é um pecador, um miserável pecador, mas diz: Senhor, sou um pobre pecador que teve a permissão para ouvir o teu evangelho. Portanto, como ele me abençoa. Sou um cão, sim, mas estou debaixo da mesa. Trate-me como tal. Se há um sermão sendo pregado para o conforto do teu povo, estou presente para ouvi-lo. Sempre que os santos se congregam, preciosas promessas são apresentadas, e eles se regozijam nelas. Estou ali, olhos voltados para cima, ansiando poder estar entre eles. Agora, Senhor, como me deste a graça de deixar ser um ouvinte do Evangelho, creio que não me rejeitarás em meu desejo de ser também um receptor dele. Pois com que finalidade e propósito me trouxeste para tão perto de ti, ou chegaste tão perto de mim, se depois de tudo tu me rejeitasses? Cão eu sei que sou, mas estou debaixo da sua mesa. É um privilégio ser favorecido com a possibilidade de permanecer junto dos teus filhos, mesmo que para me deitar a seus pés. Oro a ti então, bom Senhor, já que agora tenho permissão para erguer os olhos a ti, para te pedir esta bênção. Não me rejeites. Para mim, parece que foi esse um ponto forte no caso da mulher, que ela soube utilizar e muito bem. Seu argumento foi ainda encorajador do seu relacionamento. Sim, Senhor, diz ela, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Veja a ênfase dada aqui por Mateus, da mesa dos seus donos. Mateus 15, 27. Não posso dizer que és meu pai, Senhor, tampouco erguer os olhos e reivindicar o privilégio de ser teu filho, mas tu pelo menos és o meu mestre, meu senhor, o meu dono, e os senhores, os donos, dão de comer a seus cães. Pelo menos as migalhas que caem da sua mesa, eles deixam para os cachorros, que os têm como dono. Esse argumento é muito parecido com aquele sugerido pela mente do pobre filho pródigo ao retornar à casa paterna. Ele achou que deveria dizer ao pai: trata-me como um dos seus empregados, como está em Lucas 15, 19. A diferença está apenas no fato de a fé dele ter sido mais frágil que a fé da mulher cananeia. Senhor, se não mantenho uma relação contigo como filho, sou, no entanto, tua criatura. Tu me fizeste, de modo que olho para ti e te imploro com veemência que não me deixes perecer. Se não tem nenhum outro ponto de apoio em ti, tenho este, pelo menos. Devo te servir e sou, portanto, teu servo, embora um fugitivo. Pertenço a ti, ao menos, pela aliança das obras, se não pela aliança da graça. Já que sou teu servo, tua criatura, não me rejeites por completo. Tu tens propriedade sobre mim, de todo modo, pela criação. Olha para mim e me abençoa. Os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Me permita fazer o mesmo. A mulher observa a relação do cachorrinho com seu dono e tira o máximo proveito disso com bendita criatividade, que faríamos bem em imitar. Observemos ainda que ela usa como argumento a associação com os filhos. Neste ponto, devo lhes dizer que considero uma pena não ter sido possível aos nossos tradutores esclarecer qual seja, afinal, a essência da passagem. A mulher estava pedindo por sua filha, e nosso Senhor lhe diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A palavra é um diminutivo, e a mulher fixou-se nisso. O termo cachorros não seria, neste caso, tão adequado quanto foi cachorrinhos. Observem que a mulher retruca: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. No Oriente, na época, mandava a regra que os cães não entrassem em casa. Eram considerados animais imundos, que perambulavam pelas ruas sem que ninguém lhes desse importância, quase, na verdade, selvagens. O cristianismo elevou o cão a uma condição melhor, fazendo dele companheiro do homem,
como de toda criatura bruta, até que a crueldade da vivisecação e as brutalidades das pessoas vieram a ser conhecidas como horrores de uma época bárbara que ficou no passado. De todo modo, o cão ainda ocupa posição bem inferior na escala de vida no Oriente. Em alguns lugares, vagueia pelas ruas em busca de comida e tem um temperamento pouco melhor do que de um lobo. Os orientais adultos, em geral, não criam cães, tendo preconceito contra eles. Já as crianças, não sendo tão tolas, se relacionam mais com os cãezinhos. O pai costuma não permitir os cães se aproximarem dos filhos, mas os filhos, desconhecendo o motivo dessa insensatez, não dão a ela maior importância e fazem os cachorrinhos acompanhá-los em suas brincadeiras. Assim, os cachorrinhos entram para debaixo da mesa, sendo tolerado dentro de casa mais por causa das crianças. A mulher cananeia parece argumentar nesse sentido. Tu nos consideras, e eu assim também me considero, e a minha filha, cachorrinhos. Pois então, os cachorrinhos estão debaixo da mesa, junto aos filhos. Eles se relacionam com as crianças, tal como estive com teus discípulos. Não sou um deles, não sou sua filha, mas ao menos os tenho seguido, e ficaria contente se pudesse ter a honra de estar entre eles. Para ser sincero, como eu gostaria que alguma pobre alma se agarrasse a essa palavra e dissesse: Senhor, não mereço reivindicar ser considerado um dos teus filhos, mas amo estar sentado entre eles. Nada me dá maior felicidade do que estar junto deles. É bem verdade que às vezes me irritam e aborrecem, como as crianças apertam e machucam seus cachorrinhos. Mas na maior parte das vezes me afagam, me agradam, falam comigo com gentileza e me confortam, oram por mim e desejam sinceramente minha salvação. Por isso aqui estou, junto a eles. Dá-me então pelo menos o tratamento de um cachorrinho e as migalhas de misericórdia que almejo, que caem da mesa. O argumento da mulher vai mais longe, pois o cachorrinho come as migalhas do pão dos filhos, para deleite das crianças. Quando uma criança tem seu cachorrinho por perto, enquanto come, o que ela faz? Ora, é claro, lhe dá pequenos pedaços do alimento de vez em quando. O próprio cachorro toma ampla liberdade, luta pela comida e se serve tantas vezes quanto quiser. Quando os cachorrinhos estão com as crianças à hora da refeição, com certeza ganham migalhas de um ou de outro de seus companheiros de brincadeiras. Ninguém se opõe a que comam o que obtenham. Assim a mulher cananeia parece dizer: Senhor, aí estão os teus filhos, os teus discípulos. Eles não me tratam muito bem como deveriam. Na verdade, os filhos não tratam sempre bem os cachorrinhos. Apesar disso, Senhor, eles parecem mostrar que desejariam que eu recebesse a bênção que estou buscando. Eles têm porção plena de ti, têm a tua presença, têm a tua palavra. Sentam-se aos teus pés e têm alcançado todos os tipos de bênçãos espirituais. Tenho certeza de que não ficarão ressentidos por eu receber um único benefício que seja. Estão desejosos de que o demônio seja expulso da minha filha, e essa bênção, comparada às que recebem, é apenas uma migalha. Ficarão felizes se eu a receber. Portanto, Senhor, respondo agora ao teu argumento. Disseste que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas, Senhor, os filhos estão satisfeitos e bastante desejosos de que eu receba também minha porção. Concordo em permitir que eu fique com as migalhas. Não as daria a mim? Entendo que houve ainda outro ponto forte na argumentação da mulher: a abundância de provisão. Tinha uma grande fé em Cristo e acreditava em grandes coisas a seu respeito. Por isso diria: Senhor, não há grande força em teu argumento, se pretendes provar que não devo receber o pão, por precaução de que não haja o suficiente para os seus filhos. Pois tens tanto que, ao mesmo tempo que os filhos estão sendo alimentados, os cães podem ficar com as migalhas, e ainda assim sobrará e haverá bastante, e com abundância para todos os teus filhos. De fato, os cachorrinhos jamais poderiam ser admitidos debaixo da mesa de um pobre que não pudesse se dar ao luxo de perder sequer uma migalha. Mas se se trata da mesa do riquíssimo rei, onde há enorme fartura de pão e cujos filhos podem se saciar à vontade, os cachorrinhos, é claro, podem ser admitidos para que comam os restos debaixo da mesa. Não propriamente o pão que o dono lança fora, mas as migalhas que caem, porque são tantas que há o suficiente para os cães, sem que os filhos sejam privados de um só bocado que seja. Não, Senhor, diria a cananeia,
Não há necessidade alguma que tires o pão dos teus próprios filhos, e que tal coisa jamais seja desejada por mim. Há em tua mesa mais do que suficiente para teus filhos, em teu amor e misericórdia transbordantes, e ainda bastante também para mim, pois tudo o que quero são só umas migalhas, se comparado com o que dia após dia dás generosamente a teus filhos. Eis agora o último ponto que deu força ao seu argumento. Ela viu a situação do mesmo ponto de vista de Cristo. Se me vês como um cachorrinho, Senhor, diria ela, então, lançando mão dessa tua própria palavra e argumento, a cura que te peço para minha filha é apenas uma migalha do que o teu grande poder e bondade podem me conferir. Ela usou uma palavra que contém em si a ideia de algo bastante diminuto, migalha. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que fé ousada é a dessa mulher! Valorizava a misericórdia que buscava, colocando-a acima de tudo. Ela considerava que a misericórdia divina valia 10.000 talentos, mas para o Filho de Deus seria apenas uma simples migalha. Tal sua riqueza em poder para curar e salvar, tal sua plenitude de bondade e bênçãos. Se um homem dá uma migalha a um cachorro, significa que pouco tem a perder. Se Jesus dá misericórdia ao maior dos pecadores, ele também nada tem a perder. Simplesmente continuará tão rico quanto antes em bondade, misericórdia e poder para perdoar. O argumento da mulher foi muito correto. Foi tão sábia quanto sincera e, melhor que tudo, revelou possuir uma fé maravilhosa, a fé que o Espírito Santo produz no coração. Encerrarei este esboço de argumento afirmando que, no fundo, a mulher estava, na verdade, argumentando de acordo com o propósito eterno de Deus. Pois qual o grande desígnio do Senhor ao dar o pão aos filhos, ou, em outras palavras, ao enviar uma revelação divina a Israel? Foi sempre seu alto propósito que os cachorrinhos obtivessem o pão por intermédio dos filhos, ou seja, que o evangelho fosse entregue aos gentios por intermédio de Israel. Sempre foi o plano de Deus que, ao abençoar sua própria herança, seu caminho viesse a ser conhecido em toda a terra, e sua força para curar entre as nações. Essa mulher cananeia, de um modo ou de outro, mediante inspiração divina, veio a se enquadrar no método do Senhor. E embora não lhe haja desvendado o segredo, ou pelo menos não fique explícito que isso tenha acontecido, contou todavia com uma força inata em sua argumentação. Essa argumentação era, em resumo, a seguinte: é pelos filhos que os cachorrinhos têm de ser alimentados. Não te peço, Senhor, que deixes de dar aos filhos o pão que lhes pertence. Tampouco te peço apressar a refeição dos filhos. Sejam eles fartamente alimentados em primeiro lugar. Mas ainda enquanto estejam se alimentando, permita-me receber das migalhas que caiam das mãos bem cheias deles, e já me darei por satisfeita. Este é um argumento altamente estimulante para você, pobre pecador que se aproxima de Deus. Deixo em tuas mãos e oro para que o Espírito de Deus o ajude a usá-lo. Se conseguir usá-lo bem, você prevalecerá sobre o Senhor, como quer o Senhor que aconteça neste dia. A fé da cananeia, em primeiro lugar, conquistou-lhe um elogio. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, 28. Ela bem provavelmente nunca ouvira profecias relacionadas a ele. Não nascera nem fora criada e educada de tal modo a que provavelmente viesse a acabar se tornando uma crente em Jesus. E, no entanto, tornou-se uma fiel da primeira grandeza. Foi maravilhoso que isso acontecesse. E, na verdade, a graça soberana se delicia em operar essas maravilhas. Ela nunca antes vira o Senhor em toda a sua vida. Tampouco era dos que o acompanhavam onde quer que fosse. Contudo, bastou vê-lo uma única vez para adquirir essa grande fé. Foi surpreendente, sim, mas a graça de Deus é sempre surpreendente. Provavelmente, também nunca tivesse visto antes um milagre dele. Toda a sua fé, certamente, teve de se apoiar sobre o que ouvira a seu respeito por alto em seu país, que o Messias dos judeus viera e estava operando maravilhas. A Ciro-Fenícia creu que aquele homem de Nazaré e o Messias eram a mesma pessoa, ali presente, e nisso inteiramente confiou. Ó irmãos,
Com todas as vantagens que vocês têm, com as oportunidades que se apresentam a nós de conhecermos a vida inteira de Cristo e compreendermos as doutrinas do Evangelho conforme nos foram reveladas no Novo Testamento, com vários anos de observação e experiência, nossa fé não deveria então ser muito mais forte do que é? Essa pobre mulher não nos envergonha quando a vemos, com tão parcas oportunidades, ser tão forte na crença em Cristo, a ponto dele próprio a elogiar dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Sua fé, porém, foi mais além, pois ela conquistou um elogio pelo seu modo de agir. Segundo relata Marcos, Jesus disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Marcos 7, 29. É como se a recompensasse tanto por suas palavras, quanto pela fé que as sugerira. Jesus se revela tão feliz por modo sábio, prudente, humilde, mas corajoso, com que ela usar as próprias palavras dele para afirmar ter uma fé em seu poder, que declara: por essa palavra o demônio já saiu da tua filha, como está em Marcos 7, 29. O mesmo Senhor que elogia a fé, elogia também os frutos e os atos dela decorrentes. A própria árvore consagra o fruto. Os atos de homem algum podem ser aceitáveis a Deus, até que ele próprio seja aceito. No caso da mulher, tendo sido aceita por sua fé, os resultados dessa fé logo se tornaram agradáveis ao coração de Jesus. A mulher também conseguiu alcançar a bênção que buscava. O demônio já saiu da tua filha, e saiu para sempre. O que ela só precisou fazer então foi correr de volta para casa e encontrar sua filha na cama descansando tranquila, coisa que certamente a filha não fazia desde que o demônio dela se apossara. Ao lhe conceder a bênção de maior desejo em seu coração, nosso Senhor o faz de maneira grandiosa, dando-lhe uma espécie de carta branca ao declarar: seja feito como queres. Não conheço nenhuma outra pessoa que tenha recebido dele tal palavra: seja feito como queres. Foi como se o Senhor da glória se rendesse, por opção própria e soberana, aos braços vitoriosos, entre aspas, da fé de uma corajosa e humilde mulher. O Senhor concede a você e a mim, em todos os tempos da nossa luta, a capacidade de vitória total mediante a nossa fé. Nem podemos imaginar quão grande e precioso será o tesouro que receberemos quando o Senhor nos disser: seja feito como queres, se nós desejarmos apenas Ele. O desfecho disso tudo é que essa mulher é uma lição para todos os excluídos. Para você que se considera além da mais pálida esperança, para você que não foi criado na casa de Deus e talvez tenha deixado de lado toda e qualquer fé em Deus quase a sua vida inteira. A pobre mulher cananeia era de Sidom, via de um povo que fora condenado a morrer muitos séculos antes, uma das sementes amaldiçoadas de Canaã. Contudo, apesar de tudo isso, tornou-se grande no reino dos céus, simplesmente porque recebeu a fé para crer. O chamado soberano de Deus era uma eleita em Sidom. Não há motivo pelo qual aqueles que se imaginam fora da igreja de Deus não lhe ocupem o centro e venham a ser a luz mais ardente e brilhante de todas, como foi com Saulo de Tarso. Ó vocês, pobres proscritos e distantes, confortem-se e se fortaleçam, venham a Jesus Cristo e confiem a vida em suas mãos. Essa mulher é, antes de mais nada, um exemplo para aqueles que pensam que têm sido rejeitados em seus esforços pela salvação. Se esses esforços são verdadeiros, eles são obras da graça, pois Deus produz em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Então você ora e todavia não tem sido bem-sucedido? Você busca o Senhor e no entanto se sente mais infeliz do que nunca? Você tenta se reformar e corrigir, crê estar agindo na força de Deus, mas tem fracassado? Confie naquele cujo sangue não perdeu eficácia, cuja promessa não perdeu a validade e cujo braço não perdeu o poder para salvar. Agarre-se à cruz, pecador. Se a tua terra afundar debaixo dos teus pés, mantenha-se nela agarrado. Se as tempestades rugirem e todos os rios se encherem, se o próprio Deus parece estar contra você, agarre-se à cruz de Cristo. Nela está a tua esperança. Nela você jamais há de perecer. Essa é também uma lição para todo intercessor. A mulher não estava pedindo por si mesma, pedia por outra pessoa. Se você pedir por outro pecador, não o faça jamais com frieza de coração. Peça como se fosse por você mesmo, por sua própria alma,
pelo seu próprio coração. Prevalecerá sobre Deus como intercessor o homem que carregar o problema de outrem no próprio coração, tomando como se fosse seu, rogando e regando com lágrimas uma resposta de paz, como se buscasse para si mesmo. Por fim, lembremos-nos de que essa mulher poderosa, essa mulher gloriosa, é uma lição para toda mãe e todo pai, pois suplicava por sua filha. O amor materno ou paterno torna o mais forte no mais fraco e o mais corajoso no mais tímido que seja. Mesmo entre as feras ou os pássaros, quão poderoso é esse amor! Um pobre pássaro que se assusta à simples aproximação de passos é capaz de se sentar valentemente sobre o ninho quando sente que o intruso se aproxima colocando seus filhotes em risco. O amor de mãe ou pai transforma uma pessoa temerosa em heroína pelos filhos. Quando rogar a Deus por seus filhos, faça-o conforme seu amor materno ou paterno lhe sugerir, até que o Senhor também lhe diga: grande é a tua fé, o demônio já saiu, seja-te feito como queres. Deixe este último pensamento com os pais como encorajamento à oração. O Senhor os leve a fazer assim, em nome de Jesus. Come